Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Pai amado, por mais um dia de vida. Te agradecemos porque mais um dia a tua misericórdia nos alcança, Pai amado. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui para ter comunhão contigo, Pai amado. E para celebrar esse momento também, Senhor, que é lembrado a morte do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, aquele que veio para tirar o pecado da humanidade, Pai amado. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos também, Pai, pela tua palavra, Senhor, que vamos ler agora. Te pedimos, Pai amado, temor a ti, porque tendo temor a ti vem o entendimento, Pai amado, e a sabedoria. Então, Senhor, nos dê temor a ti, Pai amado, e que possamos te buscar cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje temos um convidado aqui, e a mão dele vai aparecer aí, ó. É o Augusto. Ele não quer aparecer, mas a mão dele apareceu. Vamos pro devocional em Spurgeon, que Augusto vai ler pra gente. Em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Versículo 21. Tu vai ler? Não leia. Josué 2, 21. E ela atou o cordão de escarlata à janela. A preservação de Raabe dependia da promessa dos espiões que ela via como representantes de Deus de Israel. Sua fé era simples e firme, mas muito obediente. Atar o cordão escarlate à janela era um ato trivial em si, mas ela não ousou correr o risco de não fazê-lo. Venha, minha alma, não há uma lição aqui? Você tem observado toda a vontade do Senhor, mesmo aquelas ordens que parecem não ser essenciais? Porventura tem considerado as duas ordenanças para os cristãos, o batismo e a ceia do Senhor, da forma como Deus deseja? Negligenciar isso indica muita desobediência sem amor em seu coração. A partir de agora, seja fiel em tudo, mesmo que seja atar um cordão, se isso for uma ordem. Esse ato de Raabe apresenta uma lição ainda mais solene. Eu confio implicitamente no precioso sangue de Jesus. Atei o cordão escarlate com um nó górdio relativo ao pertencente a Górdio, o rei lendário da Frígia, atual Turquia. A minha janela, de modo que minha confiança jamais possa ser removida? Ou posso olhar para o mar morto dos meus pecados, ou para Jerusalém das minhas esperanças, sem ver o sangue, ou vendo todas as coisas em conexão com seu poder bendito? O transeunte pode ver uma corda de cor tão evidente se ela estiver pendurada numa janela. Será bom para mim se minha vida tornar a eficácia da expiação evidente para todos os espectadores. O que há para se envergonhar? Deixe que os homens ou demônios olhem se quiserem. O sangue é meu orgulho e minha canção. Minha alma, há um que verá aquele cordão escarlate, mesmo quando você não conseguir vê-lo por causa da fraqueza da fé. Jeová, o vingador, o verá e a poupará. As muralhas de Jericó caíram. A casa de Raabe estava sobre a muralha, e ainda assim permaneceu intocada. Minha natureza é constituída na muralha da humanidade, e ainda assim, quando a destruição atingir a raça humana, estarei seguro. Minha alma, amarre o cordão escarlate à janela e fique em paz. Amém. Amém. É Josué, capítulo 2, versículo 21.
21. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Versículo 21, né? Diz assim a palavra do Senhor. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora. E Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Vamos ler o 22 também. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Amém. Gente, hoje a gente não vai dar continuidade em 2 Crônicas. Vamos meditar na crucificação de Jesus, que está em Mateus capítulo 27. A gente vai ler do versículo 32 até o 54, ok? Vamos ler. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram ao lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas, depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós cremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias.
Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que havia morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: De fato, este homem era o Filho de Deus. Amém. Agora, para encerrar o momento, vamos para uma oração final que Augusto vai fazer para a gente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Senhor, Tu és infinito em Tua misericórdia. Senhor, deixa Teu Filho, Pai, o Cordeiro de Deus, para derramar Seu sangue, meu Deus, ao nosso favor. Cristo passou pela crucificação, Cristo bebeu o cálice da Tua ira, para que nós não precisássemos. Senhor, esses são fatos tão impactantes, são palavras tão impactantes que nós sequer somos capazes, nós somos dignos de simplesmente de narrar esse fato. Não temos palavras para definir o Teu poder, a Tua grandiosidade, a Tua misericórdia, Senhor, porque nós é que merecíamos estar naquela cruz, nós é que deveríamos estar lá, Senhor, nós é que deveríamos sofrer eternamente, porque nós negamos a Ti, porque nós pecamos contra Ti, porque nós escolhemos o mal, Senhor. E o Senhor, em Sua infinita misericórdia, deixa o Teu Filho. Cristo veio para nos salvar, Senhor, para que pudéssemos ser salvos, Pai, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos amou, Pai. Te agradecemos imensamente, Senhor. Que esses fatos não sejam para nós como qualquer coisa, que o Teu Evangelho, Senhor, não seja qualquer coisa, mas que realmente mude nossas vidas, mude nossos corações, Senhor. Possamos viver dizendo não ao pecado, dizendo não às tentações, pois Cristo pagou um preço muito alto, Senhor, para que pudéssemos estar aqui falando contigo e pudéssemos contemplar a Tua glória e viver para a Tua glória, Senhor, para Te adorar e Te bendizer. Louvado seja o Teu nome, Senhor, Tu que és poderoso e Tu que salvaste seres que não mereciam ser salvos, mas que o Senhor amou. Louvado seja o Teu nome para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, gente. Que essa data possa ser lembrada pela gente, o quanto Deus sofreu, foi maltratado, humilhado, e tudo isso para nos tirar da escravidão do pecado. Porque
éramos nós que era para estar ali sofrendo. Mas Deus mandou o seu Filho único para que a gente não passasse por esse sofrimento, mas que a gente tivesse a vida eterna. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.